assim? Agora foi. Copiamos isso. Vamos lá. Ctrl V. Mandamos. Isso vai. Lá. Chegou. Muito bem. Beleza. Pronto. Ó o Michel ali. Boa noite, Michel. Tudo bem com você? Você é fiel, né, Michel? Tá sempre aqui no pedaço. Tá certo. Que bom. Né? Deixa eu ver. 35. Falou, Michel, não assusta se daqui 10 minutinhos eu sair correndo daqui, que eu tenho que correr e voltar, né? Que eu tenho de ver uma torta que tá no fogo. Correria danada, rapaz. Tá bom? Ele falou assim, eu tenho que ir lá dar uma olhada para ver como é que tá tudo, né? Acho que eu vou descer agora e vou lá desligar. Assim eu já subo e a gente começa, tá bom? Então só 5 minutinhos, eu vou lá e já desço aqui. Nossa, 9 horas de aula. Tudo de bom. Você é guerreiro, Michel.
Olha lá, de volta. Não, deixa eu botar água aqui no meu. Peraí, deixa eu ver só se foi. Ai, pro Nivaldo. Ah, tudo bom, Rogério? Tudo tranquilo? Bora lá. Vamos lá, vamos trabalhar. Desculpa ali atrás, como eu falei, tem uma torta no fogo, né? E já viu como é que é, né? Rapaz solteiro, hoje eu sou menino solteiro. Eu tenho minha namorada que mora lá em São Paulo, né? Meus filhos que moram em frente de casa junto com a mãe, mas eu moro sozinho. Então eu tenho que me sustentar. Então vamos lá, minha gente, olha só, o que nós vimos na última aula. Vocês viram, mandei para vocês já o link bonitinho. A última coisa que a gente viu foi a parte de pontuação. Então só vamos voltar um gole aqui, ó. E eu vou ficar pequenininho. Aqui, olha só. Nós vimos até aspas. O que a gente vai ver agora que é importante? Vírgula. O que mais cai é vírgula. Não adianta. Essa é a base de tudo. Vírgula. Por quê? Porque vírgula é uma pausa sintática. Pessoal, estão ouvindo bem aí? Só me dá o retorno depois, estão ouvindo bem. Tá? Vírgula é uma pausa sintática. Tá? E sendo uma pausa sintática, ela está relacionada a estruturas do termo sintático. Tá? Ela está ligada a isso, na estrutura sintática. Então, é importante ver como tudo isso daí funciona. Né? Por exemplo, a vírgula, ela não é pausa para respirar, como a gente pensava antigamente. Vírgula é uma pausa para... Não tem nada a ver com pausa para respirar, nada disso. Tá? Vírgula é uma pausa sintática, é um lance sintático, é isso daí que acontece. Tá? E a gente vai ver como é que isso daí funciona. Tá bom? Então vamos começar, a gente vai ver vírgula, depois a gente entra em sintaxe. Eu vou ver vícios de linguagem com vocês. Tá? Próxima aula. O som tá ótimo, imagem. A imagem não está boa. Pô, Michel, eu não entendo, velho. Tem certeza? Rogério, também tá ruim a imagem para você? Porque, pô, fica tão bom na gravação, depois, tudo, velho. Aqui a representação tá assim forte, quer dizer, tá super alto o grau de transmissão, meu. Quando você vê na gravação ficar ruim, Michel, olha lá. Eu tô achando que é alguma coisa aí da sua recepção, Michel. Tá? Mas vamos acompanhando, vamos vendo. Qualquer dúvida você me pergunta, tá bom? Me pergunta aqui que eu vou trabalhando isso daí com vocês. Então vamos lá. Vírgula. Então vamos ver, olha só, aqui ele está dando uma informação. Ah, beleza, então. Tá tudo jóia. Olha lá. Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu ver um bagulhinho só. Tira a caneta daqui. Tá. Quando a gente fala de vírgula, a gente entendeu o seguinte, ó, ele fala assim, ó, a vírgula é usada para marcar uma pausa, denunciar com a final, blá, blá, blá. É o seguinte, a vírgula, ela é marcada para fazer o quê? Tá? Por exemplo, é para marcar uma pausa. Só que essa pausa, ela é sempre sintática, sempre bonitinha. Eu uso uma vírgula
quando eu quero parar, falar alguma coisa diferente e voltar à minha história normal. Tá bom? Ou então, quando eu estou fazendo o seguinte, eu estou dando mais atenção a uma coisa do que a outra, então eu inverto a ordem, eu trago alguma coisa. A vírgula, ela é uma estrutura ligada à sintaxe. Ou seja, ela está ligada ao sujeito, ao verbo, ao complemento, por isso que ela cai demais em prova. Mas a gente vai ver isso daí, para não ficar pensando que você vai ter que decorar alguma coisa assim de termo para poder achar. Não é nada disso, tá? Então, olha só. Quando a gente fala aqui assim, ó, Lúcia, a esposa de João, foi ganhadora única da cena, presta atenção numa coisa, que isso daqui é uma característica que acontece em todas as questões de estrutura de concordância. Veja, a gente vai ver na nossa programação, eu vou trabalhar com vocês aqui o quê? Pontuação, estrutura sintática, vícios de linguagem e como é que é? E a redação, tá? Então isso daqui entre hoje e a próxima sexta-feira eu trabalho isso. Depois disso, eu vou trazer para a gente aqui, e vou mandando para vocês antecipadamente, baterias de questões para a gente resolver junto, principalmente para você ver como se aplica a lógica à resolução de questões da VUNESP, que isso é muito importante. Então a gente vai trabalhar em cima disso, assim, 2 horas, até o dia da prova, diretão, gravando questões da VUNESP, que eu tenho tudo separado aqui para vocês, coisas atuais, tá? Para a gente ver como é que funciona isso. Tá? E aí no nosso último encontro a gente pega ali questões gerais até de interpretação para a gente poder dar uma visão geral nisso tudo. Eu quero fechar esse trabalho nosso aqui bem. Então vamos lá, vírgula. Olha o que ele fez aqui, ó. Sempre atenção para uma coisa. Toda vez que eu tenho 2 vírgulas, tá? Puta, eu tô sem óculos aqui. Deixa eu pegar o óculos. Só um minutinho, porque eu sou cegueta. Senão daqui a pouco eu apanho aqui. Só um segundo, deixa eu pegar o óculos. Pronto. E só para completar, né? Eu não pego o óculos, que eu falei errado, são os óculos, é sempre plural, tá? Sempre plural. Os meus óculos, tá? É assim que funciona. Deixa eu ver. Botar aqui. Pronto. Já espirrei tudo, foi uma merda aqui. Mas tá bom. Então vamos lá. Olha só. Então o que a gente faz aqui? Deixa eu trabalhar assim, fica melhor. Então o que acontece? Olha aqui, ó, no exemplo que eu estou dando para vocês. Lúcia, a esposa de João, foi ganhadora. Toda vez que eu tenho 2 vírgulas, significa que esse termo aqui, ó, é um termo que eu posso retirar ele sem ele. Ou seja, Lúcia foi a ganhadora única da cena. Por que eu coloquei a vírgula? Porque eu peguei essa frase aqui, ó, Lúcia foi a ganhadora única da cena, cortei depois de Lúcia, expliquei quem é Lúcia, colocando entre 2 vírgulas, tá bom? Então é a única condição em que eu posso fazer isso. Aí ele diz o seguinte aqui, indica, ó. Podemos concluir que quando há relação sintática entre os termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula. Significa o quê? Que a minha ordem é a seguinte, ó. Sujeito, verbo, complementos. Essa é a sequência lógica, o sujeito, verbos, complementos. Quando eu tenho isso, ó, esqueça o que está entre vírgulas aqui, ó. Deixa eu tirar. Esquece. Eu não posso usar vírgula para separar
Lúcia do foi. Eu não posso separar o foi do A, o A do ganhador, a ganhadora do única, a única do dá, o dá do cena. Eu não posso, porque elas estão na sequência, tá? Porque ela foi, olha só, ela é a ganhadora, o A tá ligado a isso, é a única ganhadora, é a ganhadora da cena, esse A tá ligado aqui, tá? E ela foi o quê? Tudo isso daqui, ó. Quem? Lúcia. Então perceba que Lúcia foi a ganhadora única da cena e que é a ganhadora única, é a ganhadora da cena e o D, cena, está ligado ao a cena. O que significa? Que eu não posso fazer isso daqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Eu não posso cortar essas partes aqui, ó, colocando vírgula. Não posso. Se tudo está na sequência, eu não uso vírgula para eliminar nada, para separar as coisas. O que a VUNESP vai pôr para vocês? Ele vai o tempo inteiro separar o sujeito do verbo botando uma vírgula. Tá? Então aqui, ó, não se separa por vírgula. Sujeito do verbo. Então imagina o seguinte. Vai. Eu comprei um carro novo hoje de manhã. Tá? Olha o que ele fala aqui, ó. Vamos colocar a vírgula em azul. Primeiro, sujeito do verbo. Você não separa o sujeito do verbo. Então, quem que eu tenho aqui, ó? Sujeito. E o verbo. Transitivo direto. Eu não posso separar. Ih, tem hora que isso daqui dá um teretetê, minha caneta, gente. Ah, pronto, voltou. Ó, eu não posso separar o sujeito do verbo, tá? Então, o eu do comprei nunca pode estar separado. O predicado do sujeito, lembre-se, ó, se esse é o sujeito, tudo isso aqui, ó, é predicado. A gente vai ver depois o que é predicado, verbal, nominal, tudo bem, tá? Então, não posso fazer isso. O objeto do verbo, o verbo não é transitivo direto, então o que eu comprei? Um carro novo. Esse é meu objeto direto. Eu não posso pôr uma vírgula aqui. O adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal? Termos que se ligam ao substantivo. Aqui, ó. Porque quando eu ponho carro no plural, são dois carros e carros novos. Então eu não posso ter vírgula aqui, não posso ter vírgula aqui. Tá? Complemento nominal do nome. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, ó. A pergunta ao jornalista. Percebam que eu tenho a pergunta ao jornalista, daqui é complemento nominal, eu não posso. Não importa, ao jornalista não está ligado à pergunta, isso daqui, ó, num completo sentido de pergunta, eu não posso cortar, tá? Então não pode ter complemento nominal do nome. Predicativo do objeto. Então, quando eu digo assim, ó, eu considerei a mulher bonita, tá? Vamos entender uma coisa que eu vou falar depois. O que é predicativo? Deixa eu sair daqui, porque eu estou começando a atrapalhar. Então, olha só. Fica aqui, ó. Tá? Então, o que é o predicativo? Predicativo é uma característica atribuída através de um verbo. A mulher era bonita? Não. Eu considerei essa mulher bonita. Fui eu que considerei. É diferente. Então, o verbo considerar atribui beleza à mulher. Tá? Então, como é o verbo que atribui ser bonita à mulher, esse cara é
predicativo. Mas o bonita, sou eu? Não, senão seria predicativo do sujeito. Então é predicativo do objeto. Vai ver. Então não pode. Oração principal de oração subordinada substantiva. Quando eu digo assim, ó, comer é bom, tá? Veja que eu tenho o verbo ser e o verbo comer. Eu não posso separar, porque o verbo comer é uma oração que funciona como substantivo, como sujeito, não importa. Eu não posso separar, tá? O quê? Nada. Não importa que é uma oração, não posso separar ela da outra parte com o verbo. A menos que ela seja um aposto. E a gente vai ver isso daí na sintaxe do período composto, tá? Depois, em geral, antes de oração subordinada adverbial, consecutiva, tipo, ó, choveu tanto que... Então aqui a gente não usa, tá? Não usa, não precisa, tá bom? Então vejam só, o que eu estou dizendo? Que a gente não usa vírgula, para separar termos que estão ligados entre si, tá? Assim, ó, fui eu que comprei, um carro novo, o carro é novo, eu comprei o carro hoje e era hoje de manhã, tá? Então, ó, nada disso pode ser separado por vírgula. Porque está todo mundo no seu lugar bonitinho, certinho, tá? Então, essa é a ideia principal, fora as outras que foram faladas. Deixa eu voltar aqui para o meu canto. Olha lá. Depois, vírgula no interior de oração. Então, eu tenho minha oração, quando é que eu vou botar a vírgula lá? Primeiro, para separar o vocativo. Gente, o que é vocativo? Tá? Vocativo é o chamamento. É quando eu chamo Maria. Aí Maria, olha, traga-me uma xícara de café. Muita atenção, ó. Maria é o vocativo. Mas cadê o sujeito? O meu verbo traga-me, ó, traga-me. Está o quê? No imperativo. Eu não estou pedindo para alguém trazer? Então, o que eu faço? Eu tenho que ver se tá... Eu estou tratando por tu ou por vós. Ó. Eu trago, tu trazes. Então, não é tu. Para que eu traga, para que tu traga, para que ele traga. Então, traga você. Então, o sujeito dessa oração é você. Então, traga-me você uma xícara. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Isso não pode acontecer. Então, essa vírgula aqui, ó, tá cada vez pior. Ela existe, não é que não pode acontecer. Eu falei besteira. Essa vírgula é a vírgula que separa o vocativo. Então, toda vez que eu tiver vocativo, eu separo por vírgula. Vocativo é separado por vírgula. Tá bom? A mesma coisa. A educação, aqui, ó. Meus amigos, isso daqui é vocativo. Meus amigos, a educação é assim, não importa a ordem. Então, isso vem entre vírgulas. Outra coisa, aposto. O que é aposto? É a explicação. Valdete. Quem que é a Valdete? É a minha antiga empregada. Então, eu vou dizer Valdete. Minha antiga empregada esteve aqui ontem. Eu não poderia dizer Valdete esteve aqui ontem? Quem que é a Valdete? Valdete é minha antiga empregada. Então, o aposto é aquele termo que explica o termo anterior. Por isso que ele é chamado de aposto. Porque ele é posto após, posto depois. Aposto é separado por vírgula, por dois pontos, por ponto e vírgula. Ele é separado na maioria das vezes, tá? Então, aposto é separado quando for aposto, principalmente alguns. Ó, assim, ó, o aposto explicativo enumerativo e assim por diante. A gente vai ver, tá? Então, tá aqui.
Depois, separar adjunto adverbial antecipado ou intercalado, especialmente os longos. Presta atenção. O que é longo? 1 é curto. 2 é mínimo. 3 ou mais é longo. Então, eu posso usar com qualquer um deles, tá bom? Posso usar com qualquer um deles. Vamos sair daqui e vamos para lá. Deixa eu aqui em cima. Deixa eu me diminuir. Deixa eu ficar pequenininho. Pronto. Assim não tem chavão. Tá bom? Eu fico ali quietinho no meu canto. Não atrapalho ninguém. Né? Não atrapalho ninguém. Então, olha só para... Se eu quiser, eu faço só assim. Fica só o PPT. Mas vamos deixar aqui, ó, pumba, lá em cima, tá? Por enquanto. Então, o que acontece? Quando eu tenho um adjunto adverbial, deixa eu beber. Então, o que é adjunto adverbial? É quando o termo é longo, ó. Chegando em casa, procurarei você. O certo é o quê? Procurarei você quando chegar em casa ou chegando em casa. Ou então, as pessoas muitas vezes. Para que aqui, ó? Para evitar ambiguidade. Então não são as pessoas muitas vezes. São as pessoas, em alguns momentos, são falsas. Tá? Não é a quantidade de vezes, tá? É o momento. Então, se eu falar assim, as pessoas muitas vezes são falsas, as pessoas são falsas muitas vezes. Eu estou dizendo o quê? Que as pessoas são falsas o tempo inteiro. Quando eu digo muitas vezes, na verdade, eu digo assim, ó, as pessoas às vezes são falsas, tá? Nem todas, mas muitas vezes algumas pessoas são, outras não, tá? E depois, separar elemento de uma numeração muito normal. Precisa-se de pedreiro, servente, mestre de obras. Ah, poderia colocar um E aqui? Poderia, mas não sou obrigado. Eu comprei um carro, uma casa, uma moto, um reboque, fui viajar. No último eu coloquei E, fui viajar, porque eu quis mostrar que eu estava terminando, mas eu posso fazer assim, ó. Eu comprei um carro, uma casa, uma moto, um reboque, fui viajar. Não ponho E nenhum, tá tudo certo também. Tá? Vamos lá. Depois, isolar o caráter explicativo ou retificativo. Essas são algumas expressões assim, ó. Amanhã, ou melhor, depois de amanhã podemos nos encontrar. Que mais é isso daqui? É quando eu digo assim, ó. Por exemplo, tá? Ainda em tempo, quero dizer. Tá vendo que eu estou me corrigindo, fazendo alguma coisa assim? Pronto, sai dali. Ixi, andei. Volta. Né? Então tá vendo ali, ó, todas essas expressões, por exemplo, ainda em tempo, quero dizer, são o quê? Formas de eu interferir. Então essas expressões eu coloco sempre entre vírgula. Tá? Amanhã, por exemplo, não teremos aula à noite. Tá? Tá? Amanhã quero dizer sexta-feira. Tá? Falou assim, ó, amanhã, por exemplo... Tá? Ainda em tempo, minha gente, amanhã não haverá aula. O que eu estou fazendo? Interrompendo e colocando uma informação. Tá bom? Depois, separar conjunções fora de lugar, coordenar intercalado. Pessoal, o lugar da conjunção é no começo. O certo seria aqui, ó. Porém, não havia motivo... Então, o lugar dela é aqui. Como eu desloquei e coloquei aqui, ó, é obrigatório o uso da vírgula, gente. Tá? Obrigatório.
Conjunção fica entre uma oração e outra. Se eu desloco ela, a conjunção tem que ficar entre vírgula, tá? Sempre isso daí. Sempre, menos o e. Mas todas as outras são. Separar complemento pleonástico. Presta atenção nisso. O que é complemento pleonástico? É assim, ó. A mim não me importa. Concorda que não importa a mim? É a mesma coisa que eu dissesse assim, ó. O aluguel, vírgula, eu o paguei ontem. Perceba que o aluguel é, na verdade, esse o, então está sendo repetido, o uso da vírgula aqui, ó, é obrigatório. O aluguel eu paguei, eu falo, para mim, fala assim, olha só, a mim nada me interessa, é que ele a mim é o me, tá? O aluguel eu o paguei, tá? As mulheres eu as adoro, as mulheres eu as, então as mulheres separando de vírgula, tá bom? Beleza? Ó, isolar nome de lugar na indicação de data, então presta atenção. Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021, São Paulo, 21 de abril de 2022. Nome de cidade é separado. Agora, atenção. Lembre-se. Final de frase... Ou não, na verdade, é assim, ó. Final de data. Usa ponto final obrigatório. Porque se você não puser ponto, a hora não para, tá bom? Então tem que colocar, é obrigatório. Belo Horizonte, vírgula, 26 de janeiro de 2001, ponto final, tem que pôr. Depois, separar termos coordenados assindéticos. O que significa isso daqui, ó? É termos sem conjunção. Isso é o que significa assindético. Sem conjunção. Se for sindético, é com. Então, por exemplo, ó. Lua, 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 lua. Por um momento, meu canto contigo compactua. Então, veja como ele repetiu lua, 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 lua. O que ele fez? Ele repetiu o vocativo, ele está chamando a lua, 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 tá? Repetiu. É como se eu falasse, José, 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 como você me atrapalha. Eu repeti várias vezes, vírgula nisso, tá? Marcar a omissão de um termo, isso daqui é importante, tá? É quando esse termo é omitido porque ele sozinho já é representado ou porque eu percebo isso daqui dentro do contexto, é normal. Então, olha só. Ele diz assim, ó, ele prefere ler jornais. Eu, ó. O que significa isso daqui, essa vírgula? É como se eu dissesse assim, ó. Prefiro ler revistas. Então, ao invés de escrever prefiro ler revistas, eu simplesmente coloco a vírgula, tá? O que eu fiz? Uma economia dentro do contexto. Isso é importante, isso é fundamental. Depois, vírgula entre orações. Então, agora presta atenção. Aquilo lá era dentro de uma oração, vocativa e tal, quando que eu uso uma oração. Agora, é quando eu tenho, entre orações, eu tenho duas orações, quando que eu uso uma vírgula para separar? Primeiro, e presta atenção nisso, oração adjetiva explicativa. Primeiro, quando que eu tenho uma oração adjetiva? Oração adjetiva é introduzida por um pronome relativo. Então, toda vez que eu tiver um pronome relativo, eu tenho uma oração adjetiva, tá? Beleza? Eu tenho uma oração adjetiva. Agora, ele fala sobre oração explicativa. Vamos entender isso daqui definitivamente, tá? Então, vamos ver. Eu vou explicar as duas orações. Ó, os americanos que apoiaram a guerra ficaram satisfeitos. Então, vamos imaginar. Eu posso escrever essa frase com vírgula ou sem vírgula. Então, vejam só.
Se eu colocar vírgula aqui, ó, eu estou dizendo que essa é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Que significa ser uma oração explicativa? Ela fala sobre o todo. Quem que é o todo? Os americanos. Então, o que é falar sobre o todo? É quando ele diz assim, ó, os americanos que apoiaram o presidente. Quem que apoiou? Todos os americanos. Apoiaram. Então, o que significa? Tá? Opa, tem um erro aqui, gente. Peraí. Ó, isso daqui. Eu não posso colocar, grifar esse verbo. Tá? Pera lá. Então, deixa eu resolver aqui, ó. Então, não é nada disso, ó. É aqui, ó. Tá bom? É só essa frase, porque os americanos ficaram satisfeitos, tá? É que apoiaram o presidente, que é a nossa oração adjetiva. Então, quando eu falo os americanos que apoiaram o presidente ficaram satisfeitos, quem que ficou satisfeito? Todos os americanos ficaram satisfeitos. Por que todos os americanos ficaram satisfeitos? Pois todos apoiaram o presidente. Todos ficaram satisfeitos porque todos apoiaram o presidente. Explicativo é quando eu falo do todo. Mas eu poderia simplesmente construir essa mesma oração e não colocar vírgula nenhuma. Fazendo isso, eu continuo falando sobre os americanos. Só que agora a minha oração subordinada adjetiva recebe o nome de restritiva. Isso significa o quê? Que ela fala de uma parte do todo. Tá? É uma parte. Essa aqui é que é a parte importante. É uma parte, não é o todo. É uma parte do todo. Deixa eu sair daqui. Mudei de frase. Tá? Eu falo de uma parte do todo. Como que é uma parte? Eu estou dizendo o seguinte, que apenas os americanos que apoiaram o presidente ficaram satisfeitos. Então, lá em cima eu falei de todos. Aqui apenas os americanos que apoiaram. E os que não apoiaram não ficaram satisfeitos. Então, essa é a diferença entre a oração explicativa e a oração adjetiva. O que acontece se eu tiro a vírgula, eu mudo o sentido, ela fica errada. Essa que é a minha lógica, essa que é a minha estrutura. Então, eu uso vírgula para separar orações adjetivas. Tá? Quais? Explicativa e a restritiva, que fala só de uma parte, não uso. Sem vírgula, é o que a caracteriza. Depois, voltando para o meu canto. Olha lá. Separar orações coordenadas sindéticas. Tá? O que é isso? Com conjunção.
e assindéticas sem conjunções. Exceto as iniciadas pela conjunção E. É isso que ele está falando. Então, olha só, por exemplo, acordei, tomei banho e saí para o trabalho, tá? Então, o que eu fiz? Eu acordei, eu tomei banho, comi e saí para o trabalho. Então, vejam, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Poderia, no lugar desse E aqui, colocar outra vírgula? Poderia. Acordei, tomei banho, comi algo, saí para o trabalho, sem problema, tá? Ou então a mesma coisa aqui, ó. Estudou muito, mas não foi aprovado. Toda vez que eu tiver conjunção coordenativa menos o E, eu uso vírgula, tá? Então, se a minha conjunção é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa, tem que usar vírgula. Não tem vez, não tem jeito isso. Tá, nós. Tá? Olha, olha. Deixa eu tirar. Olha aqui, ó. Pronto. Eu mexo aqui e fica tudo meio bagunçado. Tá? Então, olha só. Essa é a característica. Antes de conjunção existe vírgula, exceção para o E. E quando eu tenho oração, eu separo por vírgula, não importa. Agora, existem 3 casos, tá? Em que eu vou pensar em vírgula antes do E. Então, ó, há 3 casos que se usa vírgula antes da conjunção E. Pessoal, em todos os casos, há 3 casos, mas todos eles são facultativos. Tá? Todos eles são facultativos. Eu preciso usar? Não, não preciso usar. Mas eu posso. Então, quais são as condições para eu colocar uma vírgula antes do E? Tá? Vamos entender isso, né? Primeiro, quando as orações coordenadas, ó, orações aditivas, tiverem sujeitos diferentes. Então, olha só. Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Veja o que aconteceu aqui, ó. Olha como ele separou aqui, ó. Tá vendo? Os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres. Só que veja só, isso daqui, ó, é facultativo, não é obrigatório. Aí essa segunda vírgula aqui, ó, é elipse do verbo estar, tá bom? Aqui, ó, é a elipse do verbo estão. Tá bom? Então é só para você entender. Quando eu tiro uma coisa que fica subentendida, eu ponho uma vírgula e acabou. Mas essa do meio aqui, ó, é o quê? Facultativa. Sujeito diferente, posso colocar ou não, tanto faz. Segundo caso, quando a conjunção vier repetida aqui, ó, e chora, e ri, e pula de alegria. Então, o que acontece? Eu posso repetir. Eu posso repetir. E chora, e ri, e grita e pula. Tá? Preciso? Não. Só que se eu decidir colocar na primeira, eu tenho que colocar em todas. Se eu não pus na primeira, eu não ponho mais nenhuma. Não pode colocar, põe em uma, não põe em outra. Tá errado. Ou põe em todas, ou não põe em nenhuma. Tá? Então veja, quando que eu uso vírgula? Quando o sujeito for diferente. E se meu sujeito for o mesmo? Proibido o uso da vírgula quando eu tiver sujeito. Quando eu digo assim, ó. Vai, por exemplo,
Eu comprei, vai te escrever aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó. Eu comprei um carro e fui trabalhar. Quem comprou fui eu. Quem foi trabalhar fui eu. Tá vendo o E aqui, ó? Vírgula aqui antes dele é proibido, porque é o mesmo sujeito. Fui eu que comprei e eu que fui trabalhar. Não pode. Agora, eu comprei um carro e minha mulher saiu com ele, eu comprei, ela saiu, eu posso colocar vírgula antes, porque são sujeitos diferentes. Tá bom? Entendido? Essa é a ideia. Agora, e a última aqui, ó? Quando a conjunção assumir valor diferente de adição. Perceba que tudo aqui era adição. Diga assim, ó. Coitado, estudou muito e ainda assim não foi aprovado. Concorda que esse E aqui, ó, ele está na função de mas. Estudou muito, mas ainda assim não foi aprovado? Então o que acontece? Quando o meu E não é aditivo, eu posso também. Tá? Seria assim, ó, eu estudei bastante e ainda assim não fui aprovado, eu tenho o mesmo sujeito, só que esse E não é aditivo, esse E é adversativo, então posso. Tá bom? Entendido? Importante entender o mecanismo disso tudo. Mais uma, separar orações adverbiais, lembra disso, desenvolvidas ou reduzidas, em ordem inversa ou intercalada, ou seja, quando está fora de lugar aqui, ó. No momento em que o tigre se lançava, ó, no momento, isso daqui é oração adverbial temporal. Curvou-se mais, tá? E fugindo com o corpo, apresentou o gancho. Então é aqui que está a importância, tá? Porque ele poderia dizer assim, ó, curvou-se ainda mais e fugindo com o corpo apresentou o gancho no momento em que o tigre se lançava, tá? Então eu inverti a ordem, vírgula obrigatória. Agora, vamos imaginar o seguinte, na ordem direta a vírgula é facultativa, tá bom? Então é como se eu dissesse assim, olha só. Curvou-se e fugindo com o corpo apresentou-se quando que ele se apresentou? No momento. Deixa eu fazer diferente aqui. Em que o tigre se lançava. Então vejam aqui, ó, aqui a minha vírgula, ela é facultativa. É facultativa para separar isso daqui, ó. Facultativa. E aqui em cima? Obrigatória. Tá bom? Ó, facultativa, obrigatória. Tá? Se tá no lugar que é no final, qual que é o lugar? Oração subordinada adverbial. Seu lugar é no final do período. Tá bom?
É no final do período no lugar dela. Desloquei, inverti, vírgula obrigatória. Ah, mas se mantiver, facultativa, vírgula. Tá bom? Depois, separar orações intercaladas. O que é oração intercalada? Eu quero falar alguma coisa no meio de uma outra fala. Então eu vou lá, corto, afasto e falo. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Senhor, disse o velho. Eu não precisava dizer, falou assim, Senhor, vírgula, tenho grandes... O que é isso daqui, ó? Vocativo. Então essa vírgula aqui é obrigatória. Mas quando disse o velho, isso daqui é o quê? Oração intercalada pelo narrador para orientar sobre quem está falando, sobre quem está falando. O nome disso daqui, ó, desse verbo, é chamado de verbo disse. Descende do verbo disse. Aí ele disse, ele falou, pode ser tudo, ó. Ele disse, falou, retrucou, respondeu. É uma orientação que o narrador dá para você entender o que foi que a personagem fez nesse momento. Então, esse tipo de oração, ela é separada por vírgula. Tá bom? Dica: posso substituir duas vírgulas por dois travessões? Posso. Ó, Senhor, tá aqui, ó. Vocativo. Ó. O que a gente tem aqui? Verbo descende. E aqui, ó. Tenho muitos contentamentos a estar plantando. Falou assim, tenho grandes contentamentos em a estar plantando. Então, o que ele fez? Ele colocou no lugar dela, tudo bem, bonitinho, tá? Eu posso substituir o disse o velho que tinha duas vírgulas por duas travessões? Posso sempre. Toda vez que eu tiver duas vírgulas, eu posso colocar duas travessões. Porque ele representa essa separação. Sim, essa separação também. Tá bom? Muito bem. Aqui, ó, a gente falou de lógica gramatical. Agora a gente vai falar sobre frase, oração e período. A gente entra na estrutura de sintaxe. Tá? Na estrutura sintática. Isso daqui é importante. E entender isso. Primeiro, o que é uma frase? Frase. Toda vez que eu falo alguma coisa e tem sentido completo, tá? Olha só, tem sentido, frase. Todo enunciado com sentido completo. Haja nele verbo ou não. Fala assim, ó. Verbo ou não. Por exemplo, ó. Bom dia. É uma frase sem verbo. Depois, compre o que eu quero. Aqui tem verbo. Compre o que eu quero. Tá bom? Entendido? Então as duas são frases, as duas são. Só que em uma delas eu tenho verbo. E na outra não. Frase. Tem que ter sentido completo. O que é oração? Tá? Ok, é todo enunciado com verbo. Tá? Ou seja, o que significa isso? O que é oração? É a ideia que gira em torno, em volta de um verbo. A ideia que gira em torno de um verbo é uma oração. Tá aqui, ó. Tenha um bom dia.
Está aqui o meu verbo. Acabou. Tá? E o que é período? É todo enunciado encerrado com um ponto que o finalize. Só isso? Não. Ele tem de ter uma oração. Período. Falou assim, é todo enunciado encerrado por um ponto que o finalize, tá? Com um verbo, deixa eu apagar tudo isso daqui. Com um verbo dentro. Então, o que é o período? Tem que ter o quê? Um ponto. Tá? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Período é todo enunciado encerrado por um ponto e que o finalize. E tem de ter, olha só, um verbo dentro. Se não tiver verbo, não é período. Tá? Cada período tem que ter o quê? Uma oração. Se tiver uma oração ou mais de uma oração só é o chamado período simples. Tá? Período simples, uma oração. Período composto é quando eu tenho o quê? Mais de uma oração. Tá bom? Então, por exemplo, ó, eles falaram com o papagaio. Eles falaram. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Período simples. Eu comprei salgados e ele, olha só aqui, ó. Não é ele comprou? Então eu tenho aqui, ó, um verbo mais outro verbo. Então o que eu tenho aqui? Período composto. E depois, eles estão dormindo. Eu tenho aqui um verbo de ligação. Não importa o que eu tenho aqui. Um período simples. Não importa se é verbo de ligação, tá? Se é verbo intransitivo, se é verbo transitivo direto, não importa, não importa. Tem verbo é período, tá? Se tiver uma oração só, que tem que ter um verbo, período simples. Se tiver duas orações, período composto. É aí que vem período composto por coordenação, por subordinação e assim por diante. Então, frase, oração e período. Frase, tudo que tem sentido. Oração é aquilo que tem um verbo dentro. Período é uma frase com um verbo dentro. Tá? Período simples, frase com verbo. Período composto, frase com várias orações dentro. Só isso daí. Agora vamos ver os termos. O que faz parte de uma oração? Tá? Aqui, ó. Termos de uma oração. Elementos. É a classificação sintática dos termos da oração. Nós temos o essencial. O que é essencial? Aparece em todas as orações. Toda oração tem que ter. Então, por exemplo, sujeito. Toda ela tem. Como é que eu acho o sujeito? Lembre-se, eu pergunto quem. Tá, ó. Quem ou o que para o meu verbo. O resultado é o sujeito. Lembra que eu falei? É a nossa chave do sucesso. Tá? Pergunto quem ou o que para o verbo, eu acho o sujeito. Então, o que mais eu sei? Isso aqui é importante caso eles perguntem numa prova escrita. Quem é o sujeito? É o termo de oração a respeito do qual se declara alguma coisa. Eu sempre estou falando do sujeito. Depois, é
Por isso, o assunto da frase, o qual é representado por nome. Estou falando dele. Pode ter mais de um núcleo. João e Maria compraram um carro, são dois. E pode ser representado por uma oração. Tá? Quando eu digo assim, ó, é importante isso. Não poderia dizer isso? No lugar disso, eu coloquei toda essa ideia. É importante dinheiro. Dinheiro é importante. Isso. Tá? Ou que você compareça. O que eu tenho aqui? Uma oração. Aqui, ó. Eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. O que significa ser subjetiva? Valor de sujeito. É subjetiva, sujeitiva, sujeito. É isso daí, é disso que ele está falando. Tá bom? Então, sujeito. Pergunto para o verbo, acho o sujeito. Predicado é tudo aquilo que vem depois do sujeito. Ó, eles chegaram assim, quem que é o sujeito? Ó, sujeito. Elas chegaram, elas estavam, elas chegaram. Tá bom? Então, o que é predicado? É tudo que vem depois, tá? Aqui, ó. Tudo isso. Predicado. Tá bom? Ó, é a informação que se quer passar, é nele que está o verbo, pode ter mais de um núcleo, e o que é ele? Tudo o que se fala do sujeito mais o verbo. Tá, então aqui, ó, chegaram. Tá? O que é chegaram? Quem chega, chega. Verbo intransitivo. Estavam tristes, verbo de ligação. Tá? Então olha o que acontece. Quando eu tenho chegaram, tá? Eu tenho uma ação. Então não importa. Verbo de ligação, tá? O que eu tenho aqui, ó? Predicado. Tudo isso daqui, ó. É o predicado. Tá? Chegaram cedo, estavam tristes, chegaram tristes. Tudo isso daí é predicado. Sujeito, predicado. Tá bom? Beleza? Agora vamos lá. Toda oração tem sujeito e predicado, por isso que é integrante. Agora, o que é predicativo? Tá? O que é predicativo? Vamos lá. Característica. Deixa eu fazer melhor aqui, vou escrever do meu jeito. Vamos lá. Característica atribuída ao sujeito ou a um objeto por intermédio de um verbo. Então vamos lá. Então o que é o predicativo? É sempre uma característica ou estado importante no contexto da frase. Pode ser referente ao sujeito, ao objeto, como eu disse, e ser representado por uma oração, mas é sempre importante. Característica atribuída ao sujeito, ao objeto por intermédio aqui, ó. Por intermédio de um verbo. Então aqui, ó. Achei, tá vendo que é o verbo? Linda a joia. Fui eu que achei, tá? Então é o verbo achar que atribui beleza. Ela poderia ser horrível. Agora, aquela joia é linda. Vejam que é o verbo de ligação que indica que a joia é linda. Tá? Aqui, ó, o que nós temos? Linda. Predicativo do objeto.
porque é a característica do objeto. Aqui não é a joia que é linda? Isso daqui é sujeito. Então, linda é predicativo do sujeito. Tá? E quando eu tenho, ó, o importante é que você compareça. Veja o que eu disse. Ele está falando sobre o quê? O importante é isso. Se eu dissesse isso ou isso daqui, ó, tudo isso seria o quê? Predicativo ou oração predicativa. O que determina isso aqui é a oração? O verbo. Tá? Eu tenho o verbo, então é uma oração. Tá? É importante isso. Então eu tenho uma oração funcionando como predicativo. Mas quem atribui é esse verbo aqui, ó. É o verbo de ligação que atribui característica ao importante, que é o sujeito. Tá bom? Deixa eu ver se eu não estou atrapalhando. Para que vocês possam entender, saia daqui e vem para cá. Belezinha? Entenderam aí? É isso que é importante, é estar sempre ligado a tudo isso. Deixa eu beber mais água, que minha garganta vai secando. Vou tomar garrafa. Eu encho ali. Lembrando, depois pega tudo isso daqui, os vídeos estão lá, vocês podem assistir quantas vezes quiserem com os links. Caso perca algum link, avisa, eu mando de novo, tá? Vai ficar disponível para vocês até o dia 20. Até o dia da prova, né? Até o dia da prova lá, tá liberado, assiste 1000 vezes, tá bom? Aí depois eu tiro, que fica lotando, ou então eu libero, né? Já passou a prova mesmo, vocês pagaram, aí é só propaganda. Mas antes disso daí, não, só vocês. Tá? Então vamos lá. Bonitinho? Isso é o predicativo. Então não esqueça disso. Predicativo é uma característica atribuída por um verbo. O objeto direto, vocês sabem o que é objeto direto? É o complemento. Tá? Vamos pôr o óculos, está difícil, tô ficando velho e não enxerga nada. Tá, o complemento sem preposição de um verbo transitivo e um verbo transitivo direto. Então, olha aqui, ó. Então, é o complemento. Então, vejam só. Jane recebeu flores. Eu tenho aqui, ó, verbo transitivo direto. Aqui, objeto direto. Encontrei-a ontem. Quem encontra, encontra alguém. Verbo transitivo direto. Quem que eu encontrei? Ela. Objeto direto. Tá bom? Encontrei a Jane. Depois, pode ser preposicionado. Tá, ó. Peguei na mão. Quem pega, pega algo. Isso daqui, ó, é verbo transitivo direto. E o na mão? Parte do corpo pode ter o na. Mas continua sendo aqui, ó, na mão de Deus. Tá, ó, tudo isso daqui, ó. Objeto direto preposicionado. Tá?
Então, é o quê? Peguei na... Aqui, ó, a preposição. Tá bom? Quem pega, pega algo, mas quando eu peguei na é outra coisa. Tá? Ó, pode ter mais um no comprei. Verbo transitivo direto. Um carro e uma casa. Tá? Objeto direto. Aqui, ó, os meninos, eu os vi. Quem vê, verbo transitivo direto, vê algo, objeto direto. E quem é esse cara? Objeto direto. Pleonástico. Por isso que você tem a vírgula aqui, como nós já vimos. Tá? Pode ser representado por uma oração. Quero. Verbo transitivo direto. O quê? Isso. Aqui. Quero isso aqui, ó. Sujeito eu. Quero isso aqui. Tudo bonitinho, não tem vírgula, tá tudo certinho, tá? Então, essa é a ideia. Quero seu comparecimento. Até aqui, ó, tudo bonitinho. Agora, quando eu quero que você compareça, aqui eu tenho verbo. Então, o que eu tenho? Verbo transitivo direto e oração objetiva direta, que é uma oração sem preposição. Qual que é a diferença da direta para indireta? É que essa daqui é um termo preposicionado, tá? Então aqui, ó, completo sim, tá tudo ali, ó. Ele prefere rosas a cravos, ó. Verbo transitivo direto e indireto, porque rosa é objeto direto e a cravos é objeto indireto. Tá? Lembrando, muito importante, objeto indireto, eu posso substituir pelo lhe. O lhe, apenas objeto indireto. Sempre o lhe só funciona como objeto indireto. Nunca diferente. Tá? Entendido? Mesma coisa. Ó, ele gosta, sujeito, verbo transitivo indireto, por quê? Porque eu tenho isso. Objeto indireto, eu tenho preposição. Mesma coisa, aqui, ó, necessito, verbo transitivo indireto, objeto indireto de seu comparecimento, tá? Mesma coisa aqui, ó, preciso de amor e carinho, objeto indireto. Necessito de verbo transitivo indireto, de que você compareça. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? Ou seja, tendo preposição, completou um verbo, é o objeto indireto. Lembra disso. Tá? Meu termo é preposicionado, posso colocar um pronome, qual? O lhe ou meter-se nos vos? Sim. Ou alô, lá, noná, nunca, porque senão é só objeto direto. Então tem que ficar atento a isso tudo. Tá? Vamos lá. Complemento nominal. Minha gente, o que é o complemento nominal? Tá? Ele completa o sentido de algo que não é verbo. Ou seja, de um advérbio, de um adjetivo e de um substantivo. Tá? Só que é um substantivo abstrato e paciente. Pode ser representado por uma oração, não sei o que lá. Ó. Complemento nominal é um termo preposicionado. Se não tem preposição, não é. Ó, ele agiu contrariamente. O que é contrariamente? Advérbio. A lei. Complemento nominal. Tá? Estou feliz. Ó. Adjetivo. Com o seu comportamento. Tá? Então, o que eu tenho aqui, ó. Complemento nominal.
tenho necessidade. O que é necessidade? Substantivo. Então, o que é isso daqui, ó? Complemento nominal. E eu posso ter o quê? Funcionando da mesma maneira, só que tem uma oração. Ó. Tem, ó, necessidade, substantivo. Tenho necessidade, substantivo. Só que agora o que eu tenho? Ó? Vejam, que você me ajude do verbo ajudar. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Um complemento nominal disso, disso e disso. Tá? É um termo completo sentido de um adjetivo, de um advérbio ou do próprio substantivo. Tá bom? É um complemento necessário, só que não é de um verbo. Se eu digo assim, ó, eu necessito de objeto indireto, completo verbo. Eu tenho necessidade. Necessidade não é verbo, é um substantivo. Então, é um complemento do substantivo. Só que eu chamo de nome o substantivo, o adjetivo e o advérbio. Então, completou esses três, é nominal. Tudo que não é verbal é nominal, tá bom? Agente da passiva. Quem é ele? É o cara que era sujeito na voz ativa. Olha só. João comprou aquelas flores. João é o sujeito. Quando eu passo para cá, aquelas flores foram compradas por João. Agente da passiva. Eu comprei um carro. Ó, o que nós temos aqui? Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Sempre. Para fazer voz passiva, eu preciso... Vixe Maria, apaguei tudo. Eu preciso de um objeto direto. Então, o que eu faço agora? Saio daqui, venho para cá, vou ficar aqui assim, eu posso trabalhar e não atrapalho ninguém. Aqui, ó, eu comprei um carro. O que eu faço? Vou passar para a voz aqui, ó, voz ativa. Mudo, vou para o vermelho. Eu digo, um carro foi comprado por mim. Vejam uma coisa. Eu comprei um carro, é o objeto direto. Ele vai virar o sujeito. Só que aqui o meu sujeito pratica ação, o eu, sujeito agente. Aqui o sujeito não pratica ação. O carro foi comprado, é um sujeito paciente. Eu comprei é o verbo transitivo direto, mas foi comprado é auxiliar mais particípio. É assim que se faz a passiva. Mas vejam que esse cara aqui, ó, ele continua praticando a ação. O carro foi comprado por mim, foi o mim que comprou. Só que ele não é mais sujeito, tanto que ele está preposicionado. Então, ele é o agente da passiva. Quem é o agente da passiva? É o cara que pratica a ação na voz passiva. Tá? É o sujeito da ativa. Tá bom? Isso ele é preposicionado, ele sempre é aquele que pratica ação, mas não é o sujeito. Tá bom? Acessório. O que são acessórios? Acessórios são coisas que eu posso utilizar para melhorar. São essenciais? Não. Então, por exemplo, adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? Termo que se liga a um substantivo naturalmente sem
a interferência de um verbo. Porque se tiver interferência de um verbo é um predicativo, tá bom? Quem que pode ser? Tá? O artigo, o numeral, um pronome, um adjetivo ou uma oração subordinada adjetiva. Ó, determina e qualifica, caracteriza um substantivo concreto ou abstrato, não importa, tá? Representa na sintaxe palavras adjetivas, olha lá, ó. Artigo, adjetivo, numeral e pronome, locuções, lógico, tá? E pode ser representado por uma oração adjetiva, como eu disse ali. Então, olha só. Lembra dos soldadinhos? Ó, são os soldadinhos são meus, são dois, são velhos. Tudo adjunto adnominal. São de chumbo? São adjunto adnominal. Foram comprados pela minha mãe. Agora, vejam, o a é a mãe e o minha é mãe. Então, os dois são adjunto adnominal, adjunto adnominal. Tudo que está ligado ao substantivo e não é o verbo que coloca, tá? É um adjunto adnominal, menos o complemento nominal. Tá? São termos ligados naturalmente. Tá? Os verdadeiros sentimentos da humanidade estão encarcerados na alma. Então, vejam só, são os sentimentos da humanidade. Perceba que sentimento é um substantivo abstrato. Logo, esse cara aqui é um complemento nominal. Os prazeres que estudar, fala assim, ó, os rapazes que estudaram bastante obtiveram boa classificação, tá? Não estou trabalhando aqui, ó. Ó, os rapazes, estou falando dos rapazes, né? Que estudaram bastante, não são os rapazes, tá? Então, na verdade, é assim, ó, que estudaram bastante. É os rapazes estudiosos, tá? Ou estudiosos. Não é a mesma coisa? Então, vejam, os rapazes estudiosos. É a mesma coisa. Está ligado ao substantivo sem um verbo? É adjunto adnominal. Adjunto adnominal, adjunto adnominal. Este é o motivo, olha que é uma oração subordinada. Esse é o motivo por que intercedi nesse processo. Tá? É o motivo de interceder. Tá? É uma oração que funciona como adjetivo. Tá? É o motivo pelo qual intercedi. Só que nesse caso não tem vírgula, é o quê? Adjetiva restritiva. Adjunto adverbial. Pessoal, adjunto adverbial não tem que falar o que é adjunto adverbial. É um advérbio ou uma locução adverbial. Ó, os dois rapazes visitarão hoje, tá? Aqui, ó, os móveis de ferro são bastante resistentes, são muito resistentes, são termos frágeis. Muita gente lê muito mal. Ó, o muito tá ligado a esse, o mal tá ligado ao ler. Muita gente lê mal, muita gente lê muito mal, porque eu tenho o quê? Ó, hoje visitarão, tá modificando o verbo. São bastante resistentes, ó, verbo, adjetivo, então o bastante pode modificar um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Tá bom?
Então, muito pode, posso modificar o próprio advérbio? Sempre, sim, só que sempre aqui, ó. Sempre intensidade. Vai estar escrito aqui, ó. Tá? Depois, o carro virou rapidamente à esquerda. Ele virou, ó, rapidamente e virou à esquerda, que é isso aqui, ó, locução adverbial, que é o quê? Do mesmo jeito, um adjunto adverbial. Locução ou advérbio são, tá? A intensidade do calor causou problemas naquele verão, tá? Ele causou naquele verão. Então, adjunto adverbial de tempo. Foi quando causou, verbo. Depois, no atual estágio da sociedade brasileira, se deseja um regime democrático, tá? Ó, se deseja, o que nós temos aqui, ó? Uma oração adverbial condicional. É hipótese, esse se aqui poderia dizer o que? Caso se deseje, tá? Então, o que é adjunto adverbial? É um termo que pode ser preposicionado, não sem preposição ele é um advérbio, com preposição ele é um adjunto, ele é uma locução adverbial, ou então ele pode ser uma oração adverbial. São as características desse termo. Eles se ligam a quem? Ao adjetivo, ao verbo e ao próprio advérbio. Só que adjetivo e advérbio, quem se liga a ele é só intensidade. Bonita, muito bonita, mal, muito mal. Tá? Os outros advérbios, outras classificações são só para o verbo. E o aposto? O que é um aposto? Vejam, aposto é o quê? É um termo posto após. Tá? É um termo posto após, nunca antes. Então, sempre você vai ver um aposto apontando para um termo anterior. Explica, detalhe, caracteriza, melhor resume o substantivo a que se refere. Ó, Curitiba. Capital do Paraná. Está dizendo o quê? Quem é Curitiba, separado por vírgula. Tá? É, na verdade, uma repetição sintática, olha só. Só desejo uma coisa. Que coisa é essa? A felicidade, ó, separado por 2 pontos. Tá? Ou então pode ser, ser nominativo, que ó, a Avenida Paulista. Aposto nominativo. De quem? De avenida. É a Avenida Paulista, não é qualquer uma. Tá? E aí ele diz assim, ó, pode ser representado por uma oração, tá? Ó. Pais, filhos e irmão, tá? Pais, filhos, ó, pais, irmãos, filhos, ninguém, tá? Ninguém, ouvi estava, quem é o ninguém? Aposto resumitivo. Podia ser ninguém, podia ser todos, não importa. Eu estou resumindo quem são pais, irmãos e filhos. Tá bom? Então, é uma estrutura dentro desse contexto. Tá? Entendido? Agora, como que é uma oração subordinada substantiva? Tá? Ao mesmo tempo, ó, tudo isso daqui então eu digo assim, ó, eu só quero uma coisa. 2 pontos. Que você seja aprovado. Vejam, 2 pontos. Que você seja aprovado é a coisa. Então, aqui que eu tenho oração subordinada substantiva apositiva. Sempre aqui, ó. Sempre separada por
pontuação. Porque é um esclarecimento sempre. Então é sempre separado por uma pontuação. É assim que funciona. Tá bom? Esse é o aposto. E o que é um vocativo? Pessoal, como nós falamos, vocativo é o chamamento. Tá? Quando eu digo assim, ó, anda, moleque, eu estou chamando a atenção do moleque. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Um vocativo. Crianças, obedeçam seus pais. Tudo isso daqui, ó. Vocativo. Não precisa estar no começo da oração. Vocativo é quando eu chamo. Tá? Agora, o que a gente tem aqui? Vamos começar a falar disso. Sintaxe do período composto. Tá? Então, nós vimos a classificação dos termos da oração. Sujeito, tá? Falou assim, tipo de sujeito, quando a gente vê em concordância, você tem sujeito... Nossa, deixa eu ficar grande, vai, já que eu estou atrapalhando tudo mesmo. Pronto. Sujeito, você tem o quê? Sujeito simples, um núcleo. Eu comprei o carro. Sujeito composto, 2 ou mais. Eu e Maria compramos. Tá bom? Sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, 2. Depois, sujeito oculto. Compramos um carro. Quem comprou? Nós. Tá? Ou então, João e Maria foram ao cinema. Ponto. Eles compraram pipoca. Tá? Ou melhor, João e Maria foram ao cinema. Ponto. Compraram pipoca. Compraram. Quem comprou? João e Maria. Sujeito oculto. Tá? Sujeito indeterminado. Riscaram o meu carro. Eu sei quem não. O verbo fica na terceira pessoa. Riscaram. Tá? Sujeito indeterminado. Ou então, fala-se muita bobagem. Tá? Quem fala? Não sei. Fala-se muita bobagem aqui. Então, fala-se, necessita-se de funcionários. Tá? Toda vez que você tiver o verbo intransitivo ou o verbo transitivo direto com a partícula se, você tem sujeito indeterminado. Eles ficam na terceira pessoa do singular. E o sujeito, que tudo isso aí que nós vimos, e o sujeito inexistente, que é o verbo haver, sinônimo de ocorrer, acontecer, existir. O verbo fazer, indicando tempo decorrido ou clima. E fenômenos da natureza. Choveu, nevou. Tá? São os termos que fazem esse tipo de classificação. Tá bom? Então, esses são. Agora, período composto. Tá? Então, o que é período composto? É quando a gente tem duas estruturas. Eu não vou perder tempo com essa página aqui, não. Ó, eu vou sumir. Vai. Só isso. Período composto é formado por duas ou mais orações. Tá? Eu tenho composto por coordenação. Tá? O que é coordenação? Duas informações paralelas que se unem por uma afinidade. Tá? São duas informações. Que eu tenho o quê? Assindética. Que é o quê? Sem síndeto, sem conjunção. É essa a ideia. Síndeto é conjunção. E sindética, que é com síndeto, ou seja, com conjunção. Tá bom? Essa que é a ideia. Então, olha só. Vejam as orações. Eles saíram, foram ao cinema, voltaram cedo. Eu tenho 3 orações, tá? Aqui, ó. Por que elas são assindéticas? Porque eu não tenho conjunção, eu só tenho vírgula. Tá bom? Saíram, foram ao cinema e voltaram cedo. Tá? Então, o que você tem aqui? Ó? Mesma coisa. Eles saíram. Oração assindética. Foram ao cinema. Tá? Foram ao cinema.
Então, ó. Eu tenho oração assindética, mas aqui eu tenho um E. Então, E voltaram cedo, essa é uma oração aditiva, porque ele somou. Tá? Então, eu tenho duas orações sem conjunção e uma com. É a oração com conjunção que eu classifico. Orações sindéticas classificam o quê? Aditiva, adversativa, alternativa, ó, conclusiva e explicativa, conforme a relação sintático-semântica que elas representam. Tá? Então, isso é oração coordenada. São orações para... O que é oração subordinada? Deixa eu me colocar aqui num cantinho. Tá? Oração... Subordinação. O que eu tenho? Nossa, eu tô com uma azia. Não sei o que foi que eu comi. Porcaria, né? Em casa sozinho, come lanche e tudo mais, tô assim. Então, ó. Tá? Então, aqui é o período composto por subordinação. Tudo isso aqui nós já vimos. Oração subordinada, só estou sistematizando. Quando eu tenho oração subordinada, ela pode ser o quê? Ela pode vir com função de advérbio, de adjetivo ou de substantivo. Tá bom? O que a gente diz? Oração adverbial, ela é introduzida o quê? Com conjunções adverbiais. Tá? Deixa eu melhorar isso. Deixa eu mudar a cor. Ó. Conjunções adverbiais. As adjetivas são introduzidas com... É assim, como é que eu sei? Oração adverbial, tá? Oração adverbial... Ih, fiz besteira. Peraí, deixa eu melhorar. Vermelhinho, volta pro azulzinho. Oração adverbial sempre vai ter conjunção adverbial. Oração adjetiva sempre vai ter pronome relativo, lembra que nós vimos. E oração substantiva vai ter conjunção subordinativa, que vai ser o que ou se, sempre. Tá? Entendido? Um advérbio interrogativo, um pronome são o quê? Conjunção subordinativa. É sempre assim quando eu tenho duas e elas exercendo a função de um dos termos. Então, oração adverbial. Deixa eu ver o que ele põe aqui pra gente. Restritiva, aqui, ó, é isso que interessa. Tá. Vamos falar hoje primeiro sobre as orações substantivas, depois as orações adverbiais, depois sobre as adjetivas, depois sobre as reduzidas. Tá? O que é reduzida? Eu tiro a conjunção, ela fica menor. Tá? Então vamos ver. Deixa eu voltar aqui para baixo. Opa, errei. Eu fazendo besteira aqui. Tudo bem. Agora eu vim. Pode deixar que eu vou voltar lá para onde eu estava, que eu só pulei feito besta aqui, ó. Aqui, ó. Então, oração substantiva, é isso? É. Não, ele fala sobre as orações adjetivas, tá? Ah, meu Deus. Aqui, ó. Isso. Oração adjetiva. Lembra que nós falamos? Ela pode ser o quê? Oração adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. Uma das duas, tá bom? Então, como é que funciona? Restritiva. Limita-se, restringe o sentido do nome.
Na escrita não fica isolada por vírgula. Então olha só o que a gente está falando aqui. Ó. Ela colheu laranjas que estavam maduras. Então eu vou explicar para vocês, vou aproveitar esses últimos minutos e vou garantir o nosso trabalho aqui. Ó. Como? Usando a relação correta aqui para a gente. Deixa eu pegar uma, duas e 3. Ó, 3 canetas, estão vendo? Então eu vou escrever uma frase, vou deixar bem claro para a gente a diferença entre restritiva e explicativa. Então vamos imaginar o seguinte. Minha frase. Eu tenho 3 canetas. Vejam, eu tenho 3 canetas. Aí eu digo assim, olha só. As canetas que estão na minha mão são novas. Tá? Deixa eu sair daqui e vou para cá. Que aqui eu não atrapalho ninguém e nem nos exemplos. Então, olha o que aconteceu aqui, ó, mudando a cor. Vejam, eu tenho 3 canetas, entendido? Aí eu falo assim, as canetas que estão na minha mão são novas. Tá? Vamos entender uma coisa? Eu tenho 3 canetas. Se eu não colocar vírgula, quantas canetas são novas? Veja, eu tenho 3. Se eu não ponho vírgula, lembrando, sem vírgula é restritiva. Restritiva. Sem vírgula. Falo de uma parte do todo. Uma parte do todo. Então, o que é isso daqui? Ó? Quando eu falo as canetas que estão na minha mão são novas, eu tenho o quê? 3 canetas. Quando eu digo as canetas que estão, é plural, não é? 3 é plural. Qual outro número é plural? 2. Então é assim, se eu não puser vírgula, tá? Sem vírgula. 2 canetas são novas. Com vírgula. 3. Eita, nós. Três canetas são novas. Tá? Sem vírgula são 2, porque é uma parte. Com vírgula são todas, então as 3 canetas. Tá? Entendido? Então depende do que eu coloco aqui, ó. Tá? Essa é a primeira informação. Depois, eu digo assim, ó. Voltar para vermelha. Eu tenho 2 canetas. Pronto. As canetas que estão na minha mão são novas. Olha lá. Veja, que estão na minha mão. Aqui, ó, é vírgula obrigatória. Por que é vírgula obrigatória? Porque eu tenho 2 canetas. E quando eu falo as canetas que estão, eu estou falando no plural. De 2, o único plural que existe são 2, então são todas. Tá bom? São todas. Então o que eu tenho aqui, ó?
com vírgula obrigatória. As duas canetas são novas. Tá? Aí eu digo assim, ó. Eu tenho 4 canetas. As canetas que estão na minha mão são novas. Vamos lá, mudar a cor. Eu tenho 4 canetas, concorda? Opa, ficou no escuro aqui, ó. Deixa eu diminuir. Tá? Eu tenho 4 canetas. Agora, as canetas é plural, que estão na minha mão. Só pode aqui, ó, mesma coisa. Vírgula obrigatória. Por que vírgula obrigatória? Porque senão, eu falo assim, ó. Se eu não puser vírgula, eu não sei se são 3 ou são 2. Concorda? Que se eu não puser, ó, eu tenho 4 canetas. As canetas que estão na minha mão são novas. Podem ser 2, para manter plural, podem ser 3. Então eu não tenho precisão, está errado. Então eu tenho que colocar vírgula, porque aí são as 4. Tá? E a última questão. É quando eu digo assim, ó. Eu tenho uma caneta. A caneta que está na minha mão é nova. Veja, eu tenho uma caneta. Isso significa que eu estou falando de todas. Então, que está na minha mão, eu falo de todas, não é? Então, minha vírgula aqui, ó. Vírgula obrigatória. Tá? Ou seja, a minha caneta, minha única caneta é nova. Por quê? Minha única caneta são todas. É toda. Eu tenho uma só, ela é toda. Tá? Então essa é a informação importante. Esse é o conceito significativo dentro desse contexto. Tá bom? Agora veja só. Quando a gente fala de oração, deixa eu sair daqui. Oração substantiva, eu não estou querendo aprofundar agora a oração substantiva. Por que não? Porque oração substantiva, a gente vai entrar em mais detalhes. E aí, eu acho que vai sobrecarregar. Então, eu estou pensando em fazer assim, ó, oração substantiva. Opa, ó, quanta coisa tem. Eu vou ter oração substantiva. Aqui. Assim, o que eu faço? Eu trabalho com elas. Ó, eu vou trabalhar com isso daqui, ó. Na próxima aula, tá? Eu trabalho com isso daqui na próxima aula, porque aí eu fecho, vocês viram o que eu vou fazer? Eu fecho o período composto, as orações do período composto, tá? Eu fecho as orações do período composto, deixa eu até ficar grande aqui, ó. Eu fecho as orações do período composto, vejo as reduzidas, a gente trabalha isso daí, e aí eu vou para os vícios de linguagem, tá? Entrando os vícios de linguagem, eu já vejo alguns exercícios de vícios de linguagem para a gente ver como é que a VUNESP trabalha, e aí na sequência do nosso trabalho, eu vou mandando sempre para vocês o quê? Uma bateria de exercícios para a gente resolver em aula, para você ver como é que a gente resolve,
para a gente poder trabalhar isso daí vendo o funcionamento da VUNESP. Que é como é que você vai lidar com isso daí na prova. É importante, veja, não adianta a gente ver toda essa teoria e depois como é que eu uso isso na prova. E isso é essencial. Essa é uma das partes mais importantes. Então a gente vai ver, a partir da semana que vem, todas as aulas, o quê? A bateria de exercícios necessárias, sabe? E vendo cada uma delas, vendo como é que funciona, como é que a gente lê um texto para responder a questão, como é que a gente faz a sequência de questões. Eu quero trabalhar com vocês questões que são importantes, concordância, crase, colocação pronominal, a parte de análise sintática, vendo essas questões, para a gente poder estruturar bem o nosso curso e fechar todas as nossas aulas, aí sim, vendo na prática tudo que a gente viu, porque aí você vai ver como fica muito mais claro. Lógico, a ideia já é ter ficado claro, mas mesmo assim, como vai ficando cada vez mais claro o conteúdo que a gente viu, porque a gente vê acontecer. Tá certo? Então, eu vou fechar aqui a nossa aula, já vou colocar no YouTube, passar para vocês o link, tá? Para vocês irem estudando durante a semana, para na próxima sexta-feira, que é sexta-feira que vem, já tudo normal, não amanhã, né? Mas na outra que tá tudo tranquilinho, deixa eu ver, é isso? Não, sexta-feira que vem eu vou dar aula no GOI. Sexta-feira que vem eu dou uma aula no GOI de texto. Então, o que eu faço? Eu vou trabalhar com vocês gravando texto também. Então eu trabalho com vocês texto durante a semana e passo para vocês, tá? O texto eu passo, para que aí vocês podem ver como é que funciona e aí a gente entra nos exercícios, tá bom? Belezinha? Então assim eu gravo também para outra semana a parte de texto, já que sexta-feira eu estarei ali no GOI, então assim eu já trabalho todo o conteúdo com vocês, mesmo que seja em gravação, para a gente poder fazer os exercícios. Beleza, minha gente? Então é isso daí. Vou fechar aqui a nossa aula e já vou mandar tudo lá para vocês. Abraço a todos, bom final de semana, bom estudo e até mais. Até já. Tchau, tchau, gente.